Bom, gente, então boa noite a todos e todas. Obrigado, Patrícia, pelo mais um convite. Eu nem lembrava que era desde 2014 que eu participava da disciplina, né? Parece que o tempo assim voa. Eu achava que era, sei lá, bem menos tempo. E a Patrícia, ela sempre me chama para falar sobre esse assunto, né? Não que eu não sou a única pessoa no NUPEM, obviamente, que trabalha com dados moleculares, dados genéticos aplicados à conservação, a entender biologia das espécies, né? Mas acaba que assim, a gente talvez tenha algumas questões mais locais para discutir com vocês que ilustram, né, a aplicação dessa tecnologia, das tecnologias da genética, da genômica, para diagnosticar, monitorar populações silvestres, né, de animais e plantas. Lógico que eu trabalho mais não só com animais, né, mas especificamente com mamíferos. Então eu acabo tendo uma visão um pouco enviesada assim de estudo em termos de exemplos, de aplicações. Mas claro que o que a gente vai discutir aqui naturalmente se aplica a qualquer espécie de ser vivo, né, para a gente estudar conservação, estudar diversidade genética em qualquer ser vivo hoje em dia, né? Graças a essas tecnologias modernas. Então, a Patrícia já deve ter falado para vocês sobre a biologia da conservação como disciplina, que é uma disciplina realmente interdisciplinar, né? Você vai contar com a ajuda de várias outras disciplinas. E a genética é uma dessas disciplinas que vai vir ajudar com a parte tecnológica, que é meio que a melhor tecnologia que a gente tem para tentar evitar a perda de biodiversidade, tentar entender como é que se dá essa perda de biodiversidade, né? Então, nossas melhores, que nem a gente estava falando aqui no início da aula sobre tecnologias de mapeamento genético, diagnóstico, então a gente tem, né, essa oportunidade de aplicar essa tecnologia de ponta para tentar entender como é que a biodiversidade está sendo perdida, né? Isso aí é um fato, né? Então, acho que vocês já devem ter falado, né, mas a gente vai ver aqui como é que é possível a gente fazer isso, né? Então, eu falo que é genética na conservação em vez de genética da conservação, né? Porque biologia da conservação parece que assim é meio que a tradução mais ou menos assim. Eu não gosto muito do termo da, né? Que parece que a biologia é da conservação. Eu vejo mais como biologia na conservação ou genética na conservação, porque assim, conservação é um problema transdisciplinar, né? É um problema que não é um problema só da biologia, transcende muito o que a biologia tem para oferecer, né? É um problema da economia, da sociologia, enfim, eu acho que vocês vão discutir isso. E a genética vai vir só com uma fração de informações ali para a gente dimensionar o problema da perda de biodiversidade, né? Então, a própria genética da conservação, né, ela é uma disciplina que ela agrega conhecimentos, metodologias, conceitos de outras disciplinas como a sistemática, né, especialmente sistemática molecular, a genética de populações, as teorias e conceitos da genética de populações, as técnicas da biologia molecular, as técnicas da geografia, da espacialização dos dados, né? Hoje em dia a Paula, né, que vai participar do curso também, né, que é excelente profissional para falar sobre essas tecnologias espaciais, os sistemas de informação geográfica que cada vez mais estão sendo utilizados para facilidade de acesso a imagens de satélite, né? E da ecologia, obviamente, as teorias ecológicas e a história natural dos organismos que a gente está estudando, né? Tudo isso, obviamente, é fundamental da gente saber para a gente trabalhar com genética, né? E especialmente genética aplicada à conservação, né, da biodiversidade. E aí, na genética na conservação, a gente faz um diagnóstico, monitora e maneja populações pequenas. Por que populações pequenas? Porque, obviamente, são as populações, os organismos que estão ameaçados pelas transformações antropogênicas, são organismos que estão com suas populações sendo dizimadas, populações reduzidas, populações fragmentadas. É lógico que a gente pode aplicar todas essas técnicas para estudar populações de gado, por exemplo, ou populações né, de vírus, né? Então, assim, nada impede, mas quando a gente fala de conservação da biodiversidade, a gente está mais preocupado com essa biodiversidade natural, silvestre,
né? Embora as ferramentas, as técnicas possam ser aplicadas para quem trabalha com melhoramento de gado, está preocupado em preservar, sei lá, raças de bovino por aí e tal, né? Mas esse não é o nosso propósito aqui. A gente está preocupado em preservar espécies silvestres, né? Ecossistemas naturais, tá? E aí, só rapidamente falar aqui que por que a gente está preocupado com essa crise da biodiversidade. Isso também eu acho que vocês já devem ter discutido. Isso aqui é um gráfico do Millennium Ecosystem Assessment, né? Um documento hiper citado e hiper utilizado. Eu recomendo todos baixarem, aí é gratuito, é um documento extenso, mas tem a versão resumida, né? O Millennium Ecosystem Assessment, ele projeta aqui as extinções, o número de espécies estão sendo pedidas a cada 1000 anos, né, por milênio. E aqui em verde, então, estão as extinções recentes para mamíferos, aves e anfíbios. Tá? 3 grupos de animais aqui que têm estimativas melhores, né? E aqui em roxo é a estimativa histórica do registro fóssil, ou seja, a extinção é um processo natural, como vocês bem sabem, né? As espécies não vivem para sempre, ou elas são extintas ou elas se transformam em novas espécies, né? Vão se transformando gradualmente, vão evoluindo gradualmente, se tornam outras espécies. A gente vai lá no registro fóssil e identifica taxonomicamente aquela linhagem como sendo uma outra espécie. A gente assim declara o fim de uma espécie mais antiga, né? Ou então a espécie pode ser extinta mesmo, né? A gente tem um exemplo aí da maioria esmagadora dos dinossauros foi extinta, né? E pouquíssimas linhagens, uma linhagem só de dinossauros sobreviveu, que deu origem a todas as aves, por exemplo, né? Que é o grupo predileto da Patrícia. A Patrícia, ela estuda dinossauros que sobreviveram a uma extinção em massa, né? Então, assim, extinção faz parte do processo natural de evolução da vida na Terra, todo mundo sabe disso. Só que a gente está transformando os ambientes de tal forma, né, o nosso modus operandi, que a gente elevou em quase 100 vezes, praticamente, essa taxa de extinção por milênio. E o futuro coloca aí que essa taxa de extinção vai chegar a 1.000 a 10.000 vezes a taxa de extinção do registro fóssil, né? Então, é extremamente preocupante. A gente vai, daqui a pouco, viver num mundo desprovido com uma diversidade biológica muitíssimo reduzida e a gente não quer viver nesse mundo, porque a gente já consegue projetar que esse mundo vai ser um mundo muito mais muito mais depauperado né, de beleza mesmo. Eu acho assim, eu até como biólogo até penso mais na questão mais contemplativa da biodiversidade do que utilitarista no sentido de usar aquilo para ganhar dinheiro, né? Mas enfim, eu acho que vai ser um mundo bem mais sem graça e bem mais difícil de se viver né, e Vai de ser um ter aí mundo nosso propício para a nossa própria extinção, né? eu não sei se a gente vai ser extinto, obviamente, com isso, porque o ser humano é hiper adaptável com tecnologia e tal, mas certamente vai ser a qualidade de vida média, né? Vão ter pessoas que, obviamente, os mais ricos vão sentir menos os problemas do que os mais pobres, né? Então, assim, isso sempre foi assim na história, né? Mas vai ser um mundo, acho que muito mais difícil. A gente tem dificuldade de imaginar isso, né? Mas, sei lá, o mundo dos nossos netos aí, eu tenho medo aí desse mundo onde a gente vai ter um clima muito mais quente, não vai ter mais calotas de gelo, né? Sei lá, o clima global meio que enlouquecido. Então, assim, você não vai ter mais, né, os grandes mamíferos por aí, diversidade marinha, né, muito reduzida. Então, enfim, né, não vou, eu acho que isso aí é tema para as outras aulas, mas a gente imagina aí só coisas ruins, né, acontecendo num futuro desses com taxas de extinção tão elevadas assim. Então, nossa tarefa é meio que, dentro da genética, entender como é que a extinção ocorre, quais são os fatores que levam as espécies à extinção, como é que é o processo de extinção e como é que a gente pode evitar isso, como é que a gente pode diagnosticar, ó, essa espécie aqui não foi extinta ainda, mas a gente levanta uma bandeira vermelha para ela e fala, ó, ela é ameaçada de extinção por causa disso e daquilo. O que a gente pode fazer para recuperar, né, essa espécie ou evitar com que ela seja extinta em pouco tempo, tá? Então, o que a gente sabe sobre o processo de extinção, né, é o que a gente chama de vórtice de extinção, ou seja, o que seria esse vórtice de extinção? A gente sabe que as nossas ações, né, ações humanas, levam à diminuição do tamanho das populações silvestres, né? Então, a gente destrói hábitat, a gente,
né, contamina ambientes, a gente explora economicamente espécies silvestres, né? A gente introduz espécies invasoras, ou seja, espécies não nativas, tá? E isso leva a uma diminuição no tamanho das populações de organismos silvestres, organismos dos, né, autóctones ali, né? Essas populações pequenas, a gente sabe já pelas teorias genéticas, de que elas vão perder variabilidade genética, vão perder alelos, vão perder diversidade gênica, essa diversidade reduzida nos genomas dessas populações, desses indivíduos, dessas populações, vai levar essa população a ter uma capacidade de resposta a mudanças ambientais reduzida, é o que a gente chama de adaptabilidade reduzida, né? Elas vão perder a capacidade de se adaptarem por seleção natural a novas mudanças ambientais. Então, ocorrendo nessa carência de adaptabilidade, ou seja, elas perdendo essa adaptabilidade, elas vão de novo reduzir mais ainda o tamanho populacional, uma vez que o ambiente está sempre mudando, novas doenças vão sendo introduzidas no ambiente, né, seja pelos seres humanos, seja pelas espécies invasoras, né, vai ter de novo uma nova diminuição populacional e aí se repete o ciclo aqui, por isso que é um vórtice, né? Um vórtice é como se fosse aquela, né, a água descendo ralo abaixo, né? Então, assim, com isso é o que a gente chama de vórtice de extinção, né? Então, é um ciclo de retroalimentação negativa, que a gente poderia dizer, né? Então, a espécie que entra nesse vórtice, ela está fadada à extinção, é só uma questão de tempo. Então, a gente tenta entender assim, o que faz ela entrar nesse vórtice, né? Porque tem espécies que entram nesse vórtice e rapidinho são extintas, e tem espécies que ficam ciclando nesse vórtice tempo suficiente para a gente fazer alguma coisa, né? Ter alguma ação, né? E tem espécies que a gente não tem a ideia, não tem a mínima ideia se elas entraram nesse vórtice ou não, tá? Então, assim, para isso, a genética na conservação ela pode gerar informações para várias frentes, né? Primeiro, para classificar e identificar as espécies corretamente, né? Quando a gente vai avaliar o risco de extinção das espécies, muitas espécies a gente se depara com pouquíssima informação, inclusive informação taxonômica, a gente tem até dúvida se são espécies válidas, ou se o que a gente chama de uma espécie são duas, três espécies, na verdade, ou é o contrário, três espécies, na verdade, equivale a uma espécie só do ponto de vista biológico. Então, tem muita dúvida, né, sobre a biodiversidade no sentido de número de espécies, quantas espécies existem e quais delas estão realmente ameaçadas, né, por ações humanas. A gente diagnostica essas espécies ameaçadas, como é que está a variação genética delas? Quanta variação existe para que essas espécies possam se adaptar, sobreviver? A gente pode também ver como a paisagem, né, como as mudanças na paisagem, as mudanças no espaço físico afetam o risco, aumentam o risco de extinção dessas espécies. Quais são as mudanças mais danosas? A gente sabe que, por exemplo, a paisagem, dependendo do tipo de empreendimento que a gente tem na paisagem, né, esse empreendimento vai reconfigurar aqueles espaços naturais de forma diferente, né? Então, talvez qual é a melhor reconfiguração desses espaços naturais para que a espécie continue tendo alguma variabilidade genética, tendo algum fluxo gênico, né? Então, fluxo gênico também, que é a comunicação, a conectividade genética entre as populações, que é também outra chave para manter essas populações variáveis e adaptáveis a mudanças ambientais, né? Isso a gente também consegue determinar com genética, né? Identificar produtos ilegais, contrabando, enfim, elixires aí que são comercializados. Você quer levar uma espécie à extinção, levar um bicho ou uma planta à extinção, é falar que partes do corpo desse animal ou dessa planta é afrodisíaco, né? São afrodisíacos. Aí todo mundo vai ficar louco atrás dessa. Então, na Amazônia, você tem vários elixires lá extraídos de boto rosa, de botos, e por causa da lenda do boto, né, que é um galanteador que à noite vai lá e atrai as moças incautas para o rio, né, e tal. Tem toda essa lenda amazônica lá, essa cultura. E aí o boto rosa é um símbolo de masculinidade, vigor do macho, né? E aí as genitálias dos botos rosas são comercializadas como elixires, aí, como amuletos sexuais e tal, para darem virilidade, e é um sucesso de vendas e tal. Então, enfim,
tem essas coisas, né? Porque muitas vezes você vai lá e identifica e vê que ao invés de boto rosa, estão vendendo de boto cinza, né? Do tucuxi, que não tem lenda nenhuma associada. Ou seja, o cara está vendendo gato por lebre ali, né? E de qualquer forma, ele não poderia estar vendendo nenhum desses produtos, né? Mas muitas vezes ele vai lá e comercializa mais o boto cinza, que é mais abundante, né? Menos ameaçado do que o boto rosa. Por último, identificar quais são as unidades, as populações, as DEMES, né, que a gente precisa preservar, né? Então, assim, a espécie, a gente sabe que a espécie é um coletivo de populações, um coletivo de indivíduos, né? Tá? E que não está homogeneamente distribuída no espaço. A gente tem populações que estão mais ameaçadas, populações menos ameaçadas dentro de uma mesma espécie. Então, como é que a gente identifica isso? Então, são várias aqui, só para delinear alguns dos benefícios dos produtos que a genética na conservação pode dar para a gente dentro desse contexto de biologia da conservação, né? E aí o que eu tenho para falar para vocês hoje são 3 questões. Primeiro, por que variação genética é importante? Então, essa é uma parte meio que de revisão para quem é biólogo, né? De entender por que as espécies precisam de ser variáveis geneticamente para elas sobreviverem às mudanças ambientais, né? Sejam elas antropogênicas ou não, né? Naturais. Tá? E depois falar um pouco para vocês sobre marcadores moleculares, essa é uma parte mais técnica para a gente entender como é que a gente consegue estudar variação genética com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, especialmente aplicando tendo esses estudos mais aplicados para questões focais de conservação, de genética na paisagem, por exemplo, como é que a gente vai entender os efeitos, né, das mudanças ambientais na diversidade genética das espécies. E depois, por último, alguns exemplos, né? Alguns exemplos para a gente discutir aqui. Tá? Bom, então, assim, por que a variação genética é importante? Bom, então, só fazendo uma revisão, a gente sabe que todo o genoma de uma espécie, né, é como se fosse um livro, né, e sei lá, cada capítulo do livro seria como se fossem genes, né? Cada gene é um capítulo do livro, ou seja, tem uma função no livro, certo? Cada gene. E esses genes têm são compostos por vários átomos, vamos dizer, várias pequenas moléculas, chamam de nucleotídeos, né? Que tem 4 tipos, tem, né, adenina, citosina, guanina e timina, né? No caso da linguagem do DNA, são 4 nucleotídeos. Então, assim, é como se fosse um livro escrito só de letrinhas ACTG, né? ACTG, ACTTT, TTT, então imagina, né? É um livro chatíssimo da gente ficar lendo. É um livro gigantesco. No caso do nosso genoma, a gente tem 3 bilhões de letras, né? No nosso, somando o outro complemento do genoma, que a gente tem um genoma diploide, né? A gente tem 2 cromossomos, tem pares de cromossomos, ou seja, o nosso genoma é duplicado, a gente é diploide, né? A gente tem 6 bilhões de letras, né? O nosso genoma inteiro, né? Diploide, tá? E o que acontece? Essa informação que está escrita no DNA, ela fica só armazenada lá, o DNA fica replicando essa informação, passando adiante através dos gametas, né? Mas ela só faz alguma coisa, essa informação só é lida, só é traduzida, né? Quando a gente tem um estímulo ambiental, ou seja, né, o DNA, ele obviamente, não o DNA, mas assim, o genoma, né, propriamente assim, responde a um estímulo ambiental, e esse DNA ele é transcrito para uma outra molécula que a gente chama de RNA. Esse RNA ele é lido por uma maquinaria enzimática, uma maquinaria molecular que a gente chama de ribossomos, né? Tá? Esses ribossomos aqui, na verdade, essa aqui é a RNA polimerase, ou seja, ela é a que está fazendo a leitura do RNA, copiando o RNA para a linguagem do DNA, quer dizer, desculpe, para a linguagem do RNA, que é muito parecida com a linguagem do DNA, muda só uma letra, em vez de T é U, tá? E aí, finalmente, esses nucleotídeos vão ser traduzidos em sequências de aminoácidos, ou seja, em proteínas. Tá? As proteínas são sequências de aminoácidos. Então, aí uma proteína, aí finalmente vai ter a função, vai ter uma função fenotípica, né? Ou ela vai agir como na pigmentação da pele, por exemplo, nossa, como as melaninas, né? A eumelanina, que é a melanina escura, a feomelanina, que é a melanina amarela, né? Então, ela vai ter uma função fenotípica, né? Essa proteína. Ou então a função metabólica lá, que também é fenótipo também, que vai afetar um comportamento, enfim, né? Tá?
Então, esse aqui é o paradigma da biologia molecular, vamos dizer assim, né? O DNA copiado para RNA, que é copiado para proteína e copiado para fenótipo. O que acontece é que o RNA, ele, ao ser replicado, ele não é replicado de forma perfeita, ele vai acumulando erros, né? Erros espontâneos mesmo, né? Lógico que tem erros induzidos por mutagênicos, por ultravioleta, luz ultravioleta, né? Causa quebras no DNA, quando a gente vai reparar essas quebras lá, a nossa maquinaria vai reparar essas quebras, às vezes alguns erros não são reparados, a gente vai acumulando esses erros no DNA, vai copiando ele com erros. É que nem você vai copiar, vai colar, né, do seu amigo lá, vai copiar a resposta, e aí você muda lá copia errado, né, uma letrinha lá das palavras. Aí muda o sentido da palavra, muitas vezes pode mudar o sentido das palavras que você está copiando, muitas vezes algumas vezes não muda nada, tá? Enfim, o que acontece? Essas mutações, elas acontecem, então, espontaneamente. São esses erros de replicação do DNA. Então, por exemplo, você tem lá num indivíduo lá, onde você, né, tem aqui, numa fita de DNA, então, só lembrando, né, o DNA ele é fita dupla, mas, geralmente, quando a leitura dos genes para eles serem transcritos para RNA é feita a partir de uma fita só, né? Então, a gente, por convenção, a gente sabe que tem uma fita complementar aqui, né? Mas a gente não bota ela aqui, porque a gente sabe que ela é só a fita complementar aqui do DNA, que, né, só serve para fins de replicação ali da informação genética, né? Tá. Então, então para isso, eu estou só explicando, porque assim, são duas fileiras de letras numa molécula de DNA, né? E o cromossomo não é nada mais do que a molécula de DNA gigantesca, mas é uma molécula só, uma fita de DNA só, né? Uma dupla fita, vamos dizer assim. Mas aqui está a sequência só de uma das duas fitas representadas. E é assim que a gente vai fazer essa representação aí. Então, aí o que acontece? E, como eu disse, um indivíduo diploide como nós, né, como nós seres humanos, e a maioria dos animais são diploides, a gente tem duas cópias para cada pedaço de DNA homólogo, né? Então, a gente tem numa cópia, um indivíduo pode ter essa letra T e pode ter uma outra cópia mutante, um alelo mutante, né? Uma versão, uma cópia desse mesmo gene, dessa mesma região aqui do genoma, que você vê que as letras são todas idênticas, ó. Só que a única coisa que muda é essa letrinha C aqui. Em vez de T, ele tem um C aqui. Por que ele ficou assim com esse C aqui? Possivelmente num dos rounds de replicação lá, essa letra T foi copiada errada, foi inserido um C aqui. Não vou entrar em detalhes dos mecanismos moleculares que geram essa, mas tem a própria instabilidade das bases nitrogenadas pode gerar essa mutação espontânea e essa leitura incorreta, né? Tá? Então, você pode ter um indivíduo que, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele é o que a gente chama de heterozigoto, né? Porque ele tem um alelo T aqui, né? Um alelo que tem o T aqui nesse lugar, e tem um outro alelo que já, por definição, já é diferente, porque tem essa letra C aqui. Esse alelo aqui isso aqui já é uma cópia gênica diferente. Já tem uma mutação aqui em relação a essa. Tá? Então, são dois alelos distintos, né? E tem outro indivíduo que tem os dois alelos iguais, ele tem os dois alelos com C aqui nesse sítio, então ele é um homozigoto, tá? Então, numa população, você tem indivíduos heterozigotos, que têm alelos diferentes, e tem indivíduos homozigotos. Um indivíduo pode ser homozigoto para esse alelo C ou para esse alelo T aqui. Tá? E é assim que acontece, né? Ou seja, uma vez que esses alelos existem, mesmo eles estando dentro do mesmo indivíduo, na próxima geração, esses alelos podem estar separados, porque esses alelos na gametogênese, na geração dos gametos, eles se segregam independentemente, enfim, né? O próprio Mendel descobriu isso lá no século XIX, né? Que é da segregação independente dos gametas, tal Gregor Mendel lá das ervilhas, né? Tá? Então esse é um tipo de polimorfismo que já gera, né, material para a gente estudar, né, variação genética. Então, quando a gente vai ver lá os genomas dos indivíduos de uma espécie, eles vão ter variações desse tipo, de polimorfismos únicos, né, ou seja, nucleotídeos que são sítios únicos né, que são polimórficos, são variáveis, que a gente em inglês chama de Single Nucleotide Polymorphism, então que é SNP, né, a gente chama de SNP, é o apelido desse tipo de polimorfismo, que é nada mais do que uma substituição pontual, uma mutação pontual num sítio de DNA numa região do genoma. Obviamente, esse indivíduo ele tem mais mutações, aqui a gente só está vendo uma delas, né? Tá? E a gente tem outros tipos de mutações, além das substituições pontuais, né, de nucleotídeos num sítio, que nem os SNPs. A gente tem as variações
no número de unidades repetitivas do genoma, né? Então, o genoma, o que são unidades repetitivas? São regiões, lembra que o genoma é muito pouco, vocabulário é muito pobre, né? São só 4 letras, então tem regiões em que você repete, sei lá, CAG, 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 CAG várias vezes, né? É, aqui você tem 3 repetições, essa unidade repetidora aqui, CAG, repetida 3 vezes. Aqui você tem essa unidade repetida 5 vezes. Então, você tem outro tipo de mutação que acontece no genoma, que são duplicações. Você pode, a DNA polimerase, que é a enzima que faz esse trabalho de replicar o genoma, de copiar o genoma inteiro, de vez em quando ela escorrega, ela erra, ela repete, né, a mesma sequência de nucleotídeos que ela já tinha adicionado à cadeia, tá? Então, às vezes tem esses erros de em número de unidades repetidoras, tá? Então, você tem 2 indivíduos aqui, os 2 estão heterozigotos. Esse aqui é heterozigoto, ele tem um alelo que tem 3 unidades repetidoras e o outro alelo, no outro cromossomo, né, homólogo, que tem 5 unidades repetidoras, CAG. Então, isso já é um heterozigoto também. É um indivíduo que tem 2 alelos, 2 tipos de alelos, né? Esse outro indivíduo é outro heterozigoto, mas para outros 2 alelos. Ele tem esse mesmo alelo aqui, que é o CAG 5 vezes, e esse outro que é o CAG 5, 6, 7 vezes, né? Tá? Então, isso já é um polimorfismo, um tipo especial de polimorfismo que a gente chama de polimorfismos de microsatélites, né? Essas regiões que a gente chama são regiões de DNA repetitivo que exibem essa variação no número de unidades repetidoras, são regiões que a gente chama de microsatélites, né? Ou mini satélites, quando as sequências são maiores do que quando as unidades repetidoras são muito grandes, né? Tá? Não é só CAG e tal, é CAG, CCT, sei lá, são 20 nucleotídeos, e aí repete aquela palavra de 20 nucleotídeos N vezes. Então, assim, são mini satélites, são mais raros no genoma. Os microsatélites são muito abundantes no genoma, especialmente nas regiões que são desprovidas de genes, né? Então, você imagina que o genoma tem regiões que são regiões codificantes e tem regiões do genoma que não codificam nada. São regiões ou então codificam RNAs que têm funções próprias, não vão ser lidos, transcritos, traduzidos em proteína, enfim, são RNAs minúsculos, né, pequenos, tá? Enfim, não vou ficar entrando muito em detalhe assim, mas a gente chamava antigamente esse DNA que não codifica nada de DNA lixo, mas tem sido cada vez mais visto que ele é um lixo muito importante para o genoma, então por isso que eu não falo mais isso em aula, que é DNA lixo, né? Tá? Mas então, são alguns tipos de mutações que podem acontecer, geram variabilidade genética na população. Então, você tem cada fita de DNA dessa de cor diferente, é como se fosse um alelo daquele, né, que é anterior lá, carregando algum tipo de mutação daquele tipo que a gente examinou agora, né, acabou de examinar no slide anterior. E essa variação genética, obviamente, pode ter implicação na variação fenotípica, tá? E essa variação fenotípica vai ser determinante para saber como é que vai ser a interação daquela população com o ambiente. Se aquela população vai portar alguns indivíduos que sejam mais resistentes a alguma pressão ambiental, alguma pressão seletiva por alguma condição climática, alguma condição ambiental que vai acabar selecionando certos fenótipos presentes nessa população, uma vez que essa população é uma população variável fenotipicamente e geneticamente, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que os ambientes são variáveis, o planeta Terra é hipervariável, né? Então, é um planeta com condições muito variáveis de temperatura, pressão e de incidência de luz ultravioleta, por exemplo. Nesse mapa aqui, está mostrando quanto mais avermelhado é maior é a incidência de luz ultravioleta na crosta terrestre. Então, vocês veem que aqui no platô do Tibete, aqui onde é o Himalaia, você tem a região com altíssima incidência de luz ultravioleta, porque as montanhas estão na altitude maior, você tem menos, a atmosfera funciona como um filtro de ultravioleta, né, que vem do Sol. E aí, quanto menos atmosfera, mais ultravioleta chega na crosta terrestre, obviamente. Quem está lá na estação espacial, por exemplo, está recebendo ultravioleta lá direto, se não sair sem aquela roupa do astronauta lá, ou sem as proteções caras lá da NASA e do Elon Musk, vai ter uma queimadura séria de ultravioleta, porque não tem atmosfera quase nenhuma ali para o cara, praticamente nenhuma, para proteger o cara da luz ultravioleta, da pele do astronauta da luz ultravioleta. E aqui nos Andes também, tem altíssima incidência de luz ultravioleta. Onde é mais verde,
você tem, né, menos incidência e tal, e você vê, né, conforme você vai se aproximando dos polos, a incidência de luz ultravioleta vai diminuindo. Então, ela é maior no Equador e nas regiões montanhosas e menor aqui nas latitudes mais altas aqui do Polo Norte e do Polo Sul, tá? E a gente, como espécie, a gente conseguiu se adaptar a todas essas condições ambientais de luz ultravioleta, né? Olha só, isso aqui é como é que a nossa população é com relação à quantidade de melanina que a gente tem na pele, né? Então, quanto mais escuro é o continente aqui, maior é a concentração de eumelanina, que é melanina escura. Melanina escura é uma proteína essencial para proteger a gente, a nossa pele, nosso DNA, da luz ultravioleta. E os indivíduos com mais melanina foram selecionados positivamente, né, aqui justamente nas regiões que tem maior incidência de luz ultravioleta. Você vê que a correspondência entre esse mapa e o mapa anterior é tremenda, né? Olha só, as regiões que têm mais ultravioleta são as regiões que têm mais pessoas, maior frequência de pessoas com pele mais escura, tá? Aí tu fala, poxa, mas se a melanina é tão boa assim, por que que todo mundo não tem a pele escura, né? Por que que as pessoas aqui que vivem nas latitudes mais altas, aqui mais próximas aqui do Polo Norte ou do Polo Sul, não tem a pele escura também? É porque é como se fosse um toma lá da cá, né? A gente precisa da luz ultravioleta, embora ela seja danosa para o DNA, por um lado a gente precisa de alguma luz ultravioleta para metabolizar a vitamina D, que é uma vitamina essencial para a nossa sobrevivência, nosso sucesso aí. Até a vitamina D tem sido aplicada cada vez mais em mais funções aí do que só crescimento ósseo e calcificação, né? Tá? Produção de absorção de cálcio para a gente formar nossos ossos, crescer, né? Tá? Então, tem até questões mentais e questões de sistema imune, estão ligados à quantidade de vitamina D que a gente produz. Então, a gente precisa de vitamina D. Então, se essas pessoas aqui que recebem pouco luz ultravioleta tivessem muita melanina, elas receberiam zero luz ultravioleta e não produziriam vitamina D. Então, foi uma seleção meio que reversa aqui. Foram selecionadas pessoas com pele mais clara, justamente por causa que aqui tem muito pouca luz ultravioleta, as pessoas precisam ter menos melanina para absorver mais UV e produzir mais vitamina D, tá? Então, basicamente, a gente conseguiu se adaptar a essas condições hipervariáveis. Pouquíssimas espécies conseguiram fazer isso, né? Basicamente, nenhuma espécie, sem a nossa ajuda, conseguiu fazer isso, né? A gente está tendo o coronavírus, está conseguindo fazer isso graças a gente, né? Tem essa distribuição global, mas é graças a gente, né? Tá? Então, a variação genética é fundamental para que uma espécie se adapte, por seleção natural, às mudanças ambientais ao longo do tempo e ao longo do espaço, como é o caso aqui desse exemplo aqui, tá? E com relação a espécies silvestres, né? O que a gente sabe sobre a importância da variação genética? Então, tem um caso muito bem estudado desses elefantes marinhos aqui do norte, do Pacífico, Mironga angusti rostris, né? O macho é bem diferente da fêmea, né? Tem parece uma tromba isso aqui, né? Então esses focas elefantes, os elefantes marinhos, eles tinham uma distribuição bastante ampla aqui na América do Norte, lá até o século XVIII por aí, e no século XIX eles passaram a ser muito caçados pelos norte-americanos que vieram, os norte-americanos modernos, né? Mas eles já eram caçados pelos indígenas aqui que viviam nessa costa do Pacífico, tá? Então, assim, tem um histórico de caça bastante longo com essa espécie, mas, obviamente, quando chegaram começou a civilização norte-americana e eurocêntrica, ou, enfim, originária da Europa, começou a se expandir aqui para o oeste americano e começou a se estabelecer aqui pela costa do Pacífico, começaram a dizimar esses animais aqui, e essa espécie foi reduzida a menos de 100 indivíduos, tá? Menos de 100 indivíduos. Se eu não me engano, foram 20 casais que sobraram no meados aí do final do século XIX. Espécie que ficou extremamente com a distribuição também muito reduzida. Essa espécie foi uma das primeiras espécies a serem consideradas ameaçadas de extinção lá no Species Endangered Act, né, que foi um ato legislativo lá nos Estados Unidos, no final da década de 60, que a primeira lista de espécies ameaçadas de extinção lá nos Estados Unidos colocou essa espécie passou a ser proibida a caça, a exploração dela para óleo, para comida mesmo, né? E essa espécie se recuperou. Hoje em dia ela está com essa distribuição em azul claro, hoje em dia, ou seja,
de 100 indivíduos, agora a gente tem vários milhares, dezenas de milhares, eu acho que chega já a quase centenas de milhares de indivíduos na natureza. Que bom, né? Mas só que a diversidade genética que ela perdeu, ela nunca mais recuperou, né? O que acontece aqui? Eles, estudando a diversidade genética de amostras em sítios arqueológicos dessa espécie, então, assim, sítios lá que as amostras datam aqui do ano 1000. Então, assim, eles pegaram amostras lá que foram restos de osso e tal, que foram encontrados em sítios arqueológicos de tribos indígenas aí dessa costa do Pacífico, conseguiram extrair DNA de lá, né? Eles viram que e depois pegaram amostras em museu, e amostras assim do século XIX, né? Onde era possível, não eram muitas amostras, obviamente, mas conseguiram extrair DNA dessas amostras históricas e viram que a diversidade genética que essas amostras tinham foi perdida depois. Então, esses números aqui dizem respeito aos alelos, né? Esses números aqui, 1, 3, 4, 5, né? E aqui estão as mutações, né, que caracterizam cada um desses alelos, né? Então, esses alelos aqui, desses 5 alelos aqui que eles descobriram nas populações históricas, sobraram só 2, né? Então, ela perdeu mais ou menos metade da variabilidade genética dela devido a esse período de caça, tá? Então, essa aqui é uma outra forma de medir a diversidade genética, que é a proporção de alelos diferentes que ela tem, né? Que a gente chama de diversidade haplotípica, tá? E aí vocês veem que ela perdeu mais ou menos metade dessa diversidade desde lá da época pré-colombiana, né? Pré-Colombo, né, conquista europeia, né, das Américas, e aí chegou aqui os elefantes marinhos modernos, eles têm pouquíssima diversidade genética, embora tenham muitos indivíduos na natureza. Os indivíduos estão se reproduzindo, estão vivendo sua vida lá aparentemente bem, só que uma coisa que é bizarra que aconteceu com esses bichos hoje em dia é que eles são muito mais tortos, eles têm o crânio muito mais torto do que as amostras históricas. Eles têm um lado do crânio mais desenvolvido do que o outro, o que a gente chama de assimetria, né? Eles têm níveis de assimetria mais fortes hoje em dia do que eles tinham no passado. Então, essas aqui são as medidas do lado direito e lado esquerdo, tá? A medida aqui das arcadas, por exemplo. E aí, essa aqui é a população histórica, a população antes da caça, antes do bottleneck, né? Antes do gargalo genético. E aqui é a população depois do bottleneck. Aí vocês podem ver que a população depois do bottleneck tem o lado esquerdo, por exemplo, maior do que o lado direito. Então, o bicho ficou com o crânio mais torto. Ninguém sabe até onde a gente sabe, não tem evidência que essa assimetria leva o bicho a sobreviver menos, até porque a gente não tem indivíduos do passado para comparar, né? Mas tudo leva a crer que isso pode ser um sintoma dessa perda de variação genética absurda que aconteceu no passado aí, que a espécie perdeu. Então, vocês veem que é difícil. Depois que perde variabilidade genética, a gente fica só com sintomas. Pode até um programa de conservação bem eficiente, bem sucedido, pode aumentar, né? Recompor o número de indivíduos daquela espécie, mas realmente a espécie ainda vai ficar com aquele legado, com aqueles sintomas, aquelas sequelas, né? Da extinção de certos alelos, né? Isso que a gente sabe aí, aprendeu com essa questão do elefante marinho, né? Então, Oi, pode falar. Eu estou falando direto aqui, mas vocês podem me interromper aí quando vocês quiserem. Esse inbreeding aí. Não, então, esse inbreeding, será que pode levar 2 caminhos, né? Ou extinção ao longo de um tempo, né? Ou então ele entrar em mutação de novo e recuperar. Pode levar essas 2 vertentes? Pode, mas o que acontece é que o embrião... não, pode. Só que a taxa de mutação ela é tão baixa, tão reduzida, que leva-se muito tempo, né? As taxas de mutação são muito baixas para elas conseguirem recompor a variabilidade genética reduzida sei lá, recompor em poucas gerações, né? Pela Em perda geral, dos alelos, né? isso. Tá. A mutação ela continua acontecendo, claro. Ela continua acontecendo, mas a mutação ela acaba sendo tão rara, né, que e especialmente você tendo uma população com poucos indivíduos, né,
são poucas moléculas de DNA a serem copiadas, né? Porque a mutação ela acaba acontecendo, você acaba tendo um evento de mutação a cada, sei lá, a cada 2 rounds de replicação de DNA, ou a cada 100 indivíduos nasce um, né, com aquele alelo mutante. Então, assim, mas se você tem poucos indivíduos, você também diminui o número de mutações, né, que você observa no final do processo. Então, assim, acaba que é difícil você tirar a espécie né, dessa condição de baixa variabilidade genética, mesmo aumentando o número de indivíduos. É lógico que você aumentando o número de indivíduos, você acaba favorecendo com que mais mutações apareçam, né? E você vai recompondo a variação genética. Esse é o princípio. Mas essa relação ela é meio fraca. Você tem que aumentar muito o tamanho populacional para você ter algum aumento no polimorfismo que você observa, né? Na população, não sei se deu para entender. Então, realmente, quando chega você vê que essa espécie você tem quase 100 mil indivíduos na natureza, né? Ela já sai, embora a caça seja proibida, ela já não é considerada uma espécie tão ameaçada quanto era no passado, né? Mas ainda tinha variação genética, não deu tempo. Em um século de conservação dessa espécie, não deu tempo da variação genética pedida ser recuperada, né? É aquilo, parece que ela não vai ser recuperada. Aqueles alelos que foram pedidos nunca mais vão ser recuperados, mas outros alelos podem surgir, né? Certo? Um outro exemplo também muito bem conhecido é do Taz aqui, né? Todo mundo conhece esse bichinho aqui, o Taz, do Looney Tunes lá, né? Do Pernalonga. Tá? É um bicho que está sempre frenético assim e tal, né? Parece um dos meus filhos aqui. E aí ele é extremamente ameaçado, é uma das espécies de marsupiais aí mais ameaçadas no mundo hoje em dia, né? O outro mais ameaçado já está extinto na natureza, que é, né, o tigre da Tasmânia, outro marsupial que foi extinto aí pela gente. E o que acontece? A maior ameaça à conservação desse diabo da Tasmânia é esse tumor facial, olha só, uma coisa horrível, que é um tumor facial e, além de ser um câncer, ele é transmissível. Um indivíduo consegue passar câncer para o outro, o que é um pesadelo, né? Imagina para a nossa espécie, a gente, seres humanos, não contraem câncer um do outro, né? Mesmo que você tenha contato com células cancerígenas da outra pessoa, você essas células cancerígenas não conseguem causar câncer nas suas células, né? Ou não conseguem se transferir para o seu corpo e você começa a crescer tumor. Esses animais não, eles têm uma variabilidade genética tão baixa que o sistema imune deles é incapaz de combater células de cancerígenas que vêm de outros indivíduos. Então é um câncer, é um caso único na natureza de um câncer passado, né, transmissível e fatal, que o animal começa a crescer esses tumores horríveis aqui, ele não consegue se alimentar porque esse tumor ele vai degradando o tecido ósseo por baixo, né? O animal perde a capacidade de se alimentar, ou então assim, realmente é uma doença terrível, assim, horrível, né? E por que isso? Porque os diabo da Tasmânia ele já naturalmente já era uma espécie com a distribuição restrita e já tinha uma diversidade genética naturalmente reduzida, né? Essa aqui é uma estimativa da diversidade genética do diabo da Tasmânia, comparado com outros mamíferos ameaçados ou não, né? Esse aqui, por exemplo, a população europeia humana, por incrível que pareça, né? Aqui está em azul porque não é uma espécie ameaçada, né? Esse aqui é o número, esse 20 é o número de diferenças no genoma mitocondrial, número de mutações em média que duas pessoas, né? Dois indivíduos dessa população dessa espécie diferem, né? O número de mutações diferentes que duas pessoas em média apresentam, né? Então é cerca de 20, né? O diabo da Tasmânia ele só tem uma diversidade genética maior do que o tigre da Tasmânia, que já foi para o saco, né? Já foi extinto. Os mamutes, por exemplo, tem aqui 25 mutações em média entre dois genomas mitocondriais, né? Tá, esse aqui várias espécies de baleias também tem uma diversidade genética baixa. O panda tá bem melhor em termos de variação genética. Então, quanto mais alta essa barra, maior a variação genética, né? Essa aqui é a população, os Bushmen aqui são indígenas africanos, né, da África do Sul, sociedades de caçadores-coletores lá da África, né? A diversidade genética é altíssima, porque são populações antigas, né, lá, de seres humanos lá na África.
Enfim, mas vocês podem ver que o diabo da Tasmânia está lá bem baixo em diversidade genética, o que explica essa inabilidade do sistema imune deles combater o tumor, né? Tem algumas vacinas que estão sendo desenvolvidas para tentar imunizar os diabos da Tasmânia, mas não tem nenhum tratamento assim 100% eficiente. Tem alguns indivíduos que não respondem muito bem à vacina. Enfim, parece que é um desafio grande assim para tentar conservar essa espécie aqui, né? E desde o surgimento dessa doença, essa doença surgiu recente, nos anos 90. Essa doença começou a aparecer nos diabos da Tasmânia, né? E aí o declínio tem sido praticamente constante da população na natureza e em cativeiro, né? Que é extremamente preocupante. A gente, né, se essa linha continuar, daqui a pouco o diabo da Tasmânia vai ficar só para a história mesmo do Pernalonga, né? Tá? Certo? Então, assim, vocês notem que variação genética é muito importante, né? Tá? É muito importante para, né, garantir essa resposta adaptativa das espécies a novos ambientes, a novas doenças, novos vírus, novos parasitas, né? E isso depende muito do número de indivíduos, do tamanho da população, né, de você manter um número de indivíduos grande o suficiente para que você tenha uma probabilidade de algumas mutações estarem surgindo ao longo do tempo, de certas variações que já existem, elas serem passadas para a geração seguinte, né? Quando a gente reduz muito o tamanho da população, a gente diminui, né, o número de variantes, ali, o número de alelos que é passado adiante, né? A gente acaba, inevitavelmente, acelerando a perda de diversidade genética se você tem populações muito pequenas, né? Tá? Isso é uma preocupação grande para o potencial evolutivo, adaptativo de qualquer espécie, como se fosse um seguro, né? Um seguro, não de vida, mas um seguro evolutivo da espécie, manter sua variação genética grande o suficiente. Tá? Certo, gente? Então, bom, eu tô falando aqui, vocês podem, qualquer coisa, vocês podem me interromper aí, eu não consigo ver o chat aqui, não sei por quê. Então, vocês vão ter que falar mesmo. Não sei se alguém está escrevendo no chat. Tá? Alguma dúvida aí, gente, sobre essa primeira parte? Tá. Tudo certo, Pablo. Tudo certo? Então, vamos lá para uma parte um pouco mais técnica aqui sobre marcadores moleculares, né? Tá? Então, obviamente, os marcadores moleculares, inicialmente, eles eram nada mais... O que é marcador, né? Porque aquilo parece que vai marcar, são partes do genoma ou aspectos do genoma que a gente vai conseguir estudar, né? Que a gente vai conseguir estudar com o objetivo de detectar variação genética, né? Então, o objetivo da gente usar são essas técnicas, é a gente conseguir enxergar, né, detectar a variação genética entre indivíduos ou até dentro do mesmo indivíduo a partir dos genomas, das suas moléculas de DNA, né? Então, geralmente, um marcador molecular ele é considerado algum pedaço de DNA, né, ou o DNA inteiro, pode ser o marcador. Hoje em dia, a gente tem o genoma inteiro, a gente pode obter o genoma inteiro de espécies muito mais fácil do que há 20 anos atrás, né? Mas é um variante herdável, obviamente todo o DNA é herdado, né? Mas tem que ser variável, tanto intrapopulacionalmente, ou seja, tem que ser um pedaço de DNA que varie entre os indivíduos dentro de uma mesma população e entre indivíduos de populações diferentes, ou seja, variação intra e interpopulacional. E, originalmente, os marcadores moleculares ideais eram marcadores moleculares que não tivessem influência no fitness dos indivíduos, ou seja, no valor, no potencial de sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Então, era uma variação que a gente chama de neutra, uma variação que não tem impacto na sobrevivência e reprodução dos organismos. Mas, hoje em dia, isso tem sido revisto e a gente tem conseguido estudar uma série de marcadores moleculares que estão sob seleção natural, que estão se adaptando, né, estão sendo favorecidos por certas pressões ambientais, enfim, a gente consegue estudar de tudo hoje em dia, né? Mas, tradicionalmente, os marcadores moleculares eram variantes neutros, ou seja, essa variação genética não teria impacto no potencial de sobrevivência dos indivíduos e tudo mais. Isso tudo aconteceu por uma razão muito simples, de que, antigamente, a maior parte da variação que a gente conseguia detectar nos genomas era considerada uma variação completamente neutra, né?
tá? Mas hoje em dia a gente sabe que alguma parte dessa variação que a gente considerava neutra não é assim tão neutra assim. Ela pode ser levemente neutra, ou seja, pode ser tanto levemente favorável como levemente desfavorável por doenças, né? Genes que originam doenças leves ou então condições assim de saúde que não são assim letais, né? Mas depreciam um pouco a sobrevivência do indivíduo e tal, mas ele consegue se reproduzir, ele vai passando essas mutações, tá, adiante, então a gente tem uma frequência baixa dessas mutações na população, mas essas mutações vão sendo passadas, mesmo sendo levemente deletérias, enfim, tá? É só para dizer, para corrigir aqui que não é, né, 100% das variações a gente pode de antemão falar que é tudo neutro, tá? Bom, as técnicas, eu não vou entrar aqui muito no rol das técnicas e tal, mas inicialmente as técnicas que foram sendo desenvolvidas, elas consistiam em a gente conseguir detectar diferenças genéticas entre dois indivíduos, né, entre moléculas de dois indivíduos, a partir das propriedades físico-químicas diferentes que essas mutações causavam nessas moléculas, né? Então, no caso das proteínas, né, as mutações elas alteram a sequência de aminoácidos. E aí a proteína ela tem uma carga elétrica diferente, ou ela tem uma polaridade diferente, né? A sua solubilidade em água é diferente, e aí ela acaba migrando diferente aqui quando você bota ela num gel de eletroforese, um gel de amido, né? Então, um gel é uma matriz ali de polímeros, né? Você bota polímeros microscopicamente, o gel é como se fosse um monte de poros, né? São vários poros pequenos e as moléculas vão passando dentro daqueles poros ali. E por que as moléculas vão andando dentro do gel? Porque você submete essas moléculas a uma diferença de potencial, uma voltagem elétrica, né? E as moléculas, tanto as proteínas quanto o DNA, são carregados por elétrons, né? O DNA, por exemplo, ele é mais negativo, né? Um ácido, tá? Mas as proteínas variam mais. Tem proteínas mais positivas, mais negativas. E, enfim, aí elas vão migrar diferentemente ao longo desse gradiente elétrico aí que é formado no gel. Então, o princípio da eletroforese que garantiu o prêmio Nobel lá ao Levis, né, o pai da eletroforese lá no início da década de 60, hoje em dia é amplamente utilizado em tudo quanto é laboratório de bioquímica, biologia molecular, né? Tá? Então, esse aqui é um gel de eletroforese de proteínas. Aqui vocês podem ver as proteínas de cada indivíduo migrando diferentemente. As diferenças genéticas aqui são deduzidas a partir do comportamento dessas proteínas no gel. E aqui é um gel de DNA, né? Um gel de PCR, onde você tem essas bandinhas aqui representando moléculas de DNA de diferentes tamanhos, né? Na verdade, o tamanho delas é muito parecido aqui, tá? Esse aqui é um marcador do peso do tamanho dessas moléculas, né? O tamanho em termos de número de letras que essas moléculas têm, né? Tá? Então, e esse aqui é um aparato que hoje em dia é relativamente barato se comprar em laboratório, não é tão caro, né? É o equipamento mais barato que tem. Bom, e aí você consegue visualizar, então, variação no tamanho dos fragmentos, né, causado por aquelas mutações que a gente chamou, elas são mutações, uma mudança no número de unidades repetidoras. Então, cada pontinho preto desse aqui seria uma unidade repetidora. E aí, essa variação no número desses repeats aqui, dessas unidades repetidoras, vai causar uma variação no tamanho do fragmento de DNA equivalente àquela região, né? E você consegue facilmente, correndo isso num gel de eletroforese, então, genotipar os indivíduos. Por exemplo, um indivíduo que é heterozigoto, ele vai ter duas bandas, uma banda maior, né, com um tamanho maior de fragmento, que vai ser uma banda mais pesada, e outra banda mais leve, que é uma banda que você tem menos unidades repetidoras, o fragmento é mais curto. Aí aquela molécula migra mais rápido nesse gradiente elétrico, né? Tá? Enfim. Então, o gel fica assim, um gel de microsatélites, né, que é um tipo de marcador molecular muito utilizado na genética, na conservação, por ele ser muito variável, né, e ser extremamente polimórfico, reter polimorfismo em populações. Então, você consegue, inclusive, os testes de paternidade, né, pelo menos antigamente, eu acho que até hoje em dia, assim, laboratórios que fazem esse teste um pouco mais barato, são baseados em microsatélites, né? Então, assim, você consegue genotipar os indivíduos para locos que são hipervariáveis, né, regiões do genoma que são hipervariáveis, e determinar quem é o pai, quem é a mãe e tal, né? Então, assim, aqui são como é que fica um gel de microsatélites aqui, né?
Então, por exemplo, esse indivíduo ele é heterozigoto porque ele tem duas bandas aqui, ó, tá vendo? Ele tem, então, um alelo bem pesado e outro alelo mais leve, tá? Esse outro indivíduo é heterozigoto também, mas para outros dois alelos diferentes e assim por diante. Olha só, aqui tem quase 50 alelos identificados aqui nesse gel, né? É uma espécie com muito polimorfismo para essa região do genoma e para esse locus de microsatélite aqui, um ratinho norte-americano lá, tá? Então, com isso, a gente consegue genotipar os indivíduos, saber quem é heterozigoto, quem tem o alelo A, o alelo B, o alelo C, enfim, o alelo, 50º alelo lá, tá? Que seja, né? Tá? Mas, hoje em dia, outra técnica que é cada vez mais utilizada e está gradativamente substituindo os microsatélites é realmente você ter acesso direto à sequência de DNA mesmo, né? As letrinhas que compõem o genoma, né? Antigamente era muito caro você empregar essa técnica, você sequenciar o genoma. Isso aqui é né, o resultado de um sequenciamento de DNA, ou então que as letrinhas, e aqui são os picos, né, né, os cromatogramas aqui, tá, de cada um desses três indivíduos, né, a altura desses picos aqui o espectro de onda que é registrado em cada pico desse aqui acaba equivalendo a um nucleotídeo, uma base nitrogenada diferente, né, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhe e tal, porque os detalhes técnicos, assim, quem tiver curiosidade, depois eu posso passar mais material de como é que essas técnicas funcionam e tal, né? E também vocês podem ver isso aí em outras disciplinas também, mais aí da bioquímica. E hoje em dia, essas técnicas de sequenciamento de DNA, elas têm barateado muito. A gente consegue, hoje em dia, sequenciar genomas aí, que antes a gente levava, sei lá, 10 anos, por exemplo, levou 10, 15 anos para a gente sequenciar o genoma humano. Hoje, em uma semana, você consegue sequenciar o genoma humano, tá? E antigamente, aí, início de 2000, 2005, por aí, 2000, 2005, para sequenciar o genoma humano, você precisava de milhões de dólares, um investimento gigantesco, várias pessoas e tal. Hoje em dia, você paga $1.000. Aí você consegue sequenciar o seu genoma por $1.000, o que é um barateamento, assim, recorde, tá? Na história da economia, assim, do barateamento das tecnologias. Então, hoje em dia, você sequenciar número de nucleotídeos não é limitação tecnológica nenhuma você sequenciar um genoma completo, né? Depende, lógico, quantos indivíduos você vai querer sequenciar para responder a sua questão, né? E se você tem os $1.000, por exemplo, com $10.000 você conseguiria sequenciar 10 indivíduos da nossa espécie. Eu orcei, por exemplo, para sequenciar aí um ratinho que a gente está estudando, e aí a Coreia falou que faz por $850 para mim cada indivíduo, né? O genoma inteiro, né? Então, assim, eu juro que mesmo com dólar, assim, batendo R$6, eu fiquei, assim, fazendo as contas, por quanto de dinheiro eu teria que... Pô, será que com R$100.000 eu consigo, né? Enfim, será que o CNPq vai me pagar, né, R$100.000 para me sequenciar o genoma do ratinho? Enfim, mas é surreal, porque você tem aí bilhões de letras, tem informação gigantesca, assim, em uma semana, né? Então, enfim, pouco tempo, né? Tá? Então, isso aqui você vê que a evolução, né, do número do tamanho dos genomas que a gente consegue sequenciar, o tamanho dos fragmentos que a gente consegue sequenciar, que é uma evolução exponencial aqui, né? Tá? E, obviamente, isso aí foi possível graças ao advento dessas novas tecnologias de sequenciamento em massa, né? De sequenciamento massivo de DNA e tal. Então, antigamente até hoje, né? Se usa ainda esses sequenciadores aqui automáticos são baseados em eletroforese, né? Em géis ou então em capilares para sequenciar o DNA. Mas eles gradativamente estão dando espaço para essas máquinas que são muito menores, né, que são os sequenciadores de nova geração, Next Generation Sequencing, né, que eles sequenciam genomas inteiros de vários indivíduos ao mesmo tempo. Um que o pessoal no PEN está usando agora recentemente para o trabalho do Covid, não sei se vocês viram, esse que é um chip, ó, ele liga um USB num computador, tipo um laptop, e isso aqui sequencia o genoma. Entendeu? Você fica pipetando, parece um pendrive aqui. Você fica pipetando em cima aqui dessa plaquinha aqui, né? E consegue sequenciar um genoma. Então é impressionante. Você pode levar isso aqui para campo e tal, e sei lá, né, não, você imagina, né? Você deu espaço, uma máquina desse tamanho aqui, complexa e tal. Isso aqui mesmo, o meu mestrado eu fiz uma máquina dessa aqui. Você demorava um dia inteiro para você fazer um gel para sequenciar 48 indivíduos.
aqui você consegue fazer centenas de indivíduos sei lá, em poucas horas, assim, né? Então, realmente a evolução tecnológica é tremenda, assim, tá? Bom, e aí? Aí o que que a gente faz com esses dados todos, né? O que que a gente faz? A gente pode fazer milhares de coisas. É lógico que assim, isso é limitado pela nossa quantidade de dinheiro que a gente tem, os recursos financeiros que a gente tem para usar essas tecnologias, né? E também as questões que a gente está interessado em responder, né? Então, assim, esse trabalho aqui eu até passei no Classroom lá para vocês, esse trabalho, que é um trabalho que é tipo um protocolo, assim, como desenhar um estudo de genética na conservação, assim, né? De genética na paisagem, no caso. Bom, depende do que você vai querer examinar. Você quer trabalhar com estimativa de fluxo gênico, ou seja, de conectividade entre os indivíduos de populações diferentes, entre as populações? É conectividade que você quer? Qual é o tipo de estudo de fluxo gênico que você quer fazer, né? Por exemplo, se você quiser tanto assim identificar quais são as barreiras ao fluxo gênico, tá? Estimar a escala de fluxo gênico, veja que você pode ter uma série de opções de marcadores, né? Esses aqui são os SNPs, que são mais caros de serem obtidos, porque aí você tem que sequenciar genoma praticamente quase completo, né? Tá? São mais caros esse tipo de marcador aqui é mais caro de ser analisado. Agora, DNA mitocondrial e microsatélite, esse M7 é microsatélite, são mais baratos e você consegue responder uma série de questões ainda com eles, né? Tá? Note que só algumas questões aqui que, por exemplo, as questões de processos demográficos, ou seja, variações assim genéticas em escalas espaciais e temporais muito pequenas, de poucos anos, poucas gerações, realmente você só consegue ou com microsatélites, né, que são tipos de marcadores que evoluem muito rápido e muito polimórficos, ou por SNP, que é abordagem genômica ou subgenômica. Tá? Então, assim, agora, se você está interessado em fluxo gênico numa escala regional, todos podem usar DNA mitocondrial, que aí você, sei lá, você pode pegar um pedaço do DNA mitocondrial que custa $10 para você sequenciar para um indivíduo fazendo, sei lá, no mínimo 2 ou 4 repetições, entendeu? Então, enfim, você juntando a placa, a Macrogen faz um desconto com você por $2,50 cada amostra. Então, por $2,5 você consegue usar microsatélite, $2,5 por indivíduo. Então, são só exemplos assim, de quantias de dinheiro, enfim, para você delinear bem qual é o objetivo do seu estudo, né? Se você quer mostrar muitos indivíduos, né, obviamente acaba sendo proibitivo você usar tecnologias mais caras para você fazer para vários indivíduos. Agora, se você usa tecnologias mais baratas, dependendo da sua questão, você consegue responder com marcadores mais baratos e tal. Então, enfim, tá? Por falta de tempo, não vou entrar muito em detalhe aqui, tá, gente? Estou só mostrando essas tabelas. Essas tabelas são lá no paper. Quem quiser, né, explorar um pouco mais sobre isso aí, para pensar mesmo, pô, queria fazer um doutorado com isso, aí que marcador que eu vou usar, como é que funciona isso, quanto de dinheiro meu orientador vai ter que pedir lá para conseguir e tal, fazer meu doutorado, né? Enfim. Bom, e aí o que que a gente faz com relação a esses marcadores, né? A gente calcula uma série de parâmetros tanto de diversidade genética quanto de distância genética, diferença genética entre indivíduos e populações, tá? E aí você você tem parâmetros, né, que são parâmetros descritivos para você descrever quanta variação genética tem na população. Tem um parâmetro que é muito simples, que é o que a gente chama de heterozigosidade, né? Ou seja, a frequência de heterozigotos que você tem na população por microsatélite, você consegue fazer isso facilmente. A frequência alélica mesmo, ou seja, a frequência dos alelos na população, a riqueza alélica, que é uma outra medida também interessante. Tá? Se você quer comparar populações, saber quanto uma população está se comunicando com a outra, você usa, em geral, algumas estatísticas baseadas em distâncias genéticas, como as estatísticas F. Tá? Também não vou entrar nesse mérito técnico aqui, mas tem várias formas de você medir essa estatística F. Em suma, quanto maior for a estatística F, mais diferentes são as suas populações, mais distantes elas são em termos genéticos, assim, mais isoladas geneticamente elas são. Então, quanto maior é o FST, por exemplo, né, maior é a diferença genética entre as populações e menor é o fluxo gênico entre elas. Tá?
Ok, então, o interessante dessas estatísticas é que elas têm todas, dependendo do caso, elas têm relações com a migração, com o fluxo gênico, especificamente, né? Quanto fluxo gênico está acontecendo entre as populações, a gente consegue medir, então, quanto que essas populações estão conseguindo se comunicar geneticamente, né? Se elas estão isoladas ou não. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta aí? Estou indo muito rápido aqui. Ou como é que estou de tempo aí, ô, Patrícia? Tá certo? Pablo, eu Bom, queria saber se você tem noção de valor desse aparelhinho que sequencia lá o genoma via USB, porque eu fiquei muito curiosa, gente, isso é muita tecnologia para mim. pois é, pois é. Não, eu acho que ele não está sendo nem comercializado ainda. Eu acho que algumas Ah, sim. amostras desse aparelho foram dadas para alguns pesquisadores que entraram tipo numa fila lá, sabe? O Sim, Rodrigo Nunes, né? Ele falou que ele tinha entrado na fila lá, mas ele não ganhou o aparelho, não. Acho que era um sorteio, algum tipo de sorteio de coisa, não sei bem como é que é. Eu lembro que ele me falou isso um tempo atrás, já tem, entendi. sei lá, uns 2 anos que ele me falou isso, 1 ano, 2 anos. Ele entrou numa fila lá para ganhar um aparelho desse teste, sabe? Mas esse aparelho Uhum, ainda tá meio que em caráter experimental, esse sequenciador aí, esse Ion aí, esse sequenciador aí minúsculo. Parece que lá no NUPEM eles estão usando ele para sequenciar o coronavírus, né? E teve um índice de sucesso assim que foi meio decepcionante, assim, porque a tecnologia ainda não está perfeita ainda, sabe? Então, assim, são aparelhos, mas eu imagino que são aparelhos que são bem caros, assim, para você, dependendo do pote do laboratório, uhum, você adquirir, né? É, sim. são, às vezes, mais caros do que sei lá, um sequenciador tradicional de capilar e tudo mais. Um sequenciador de capilar, bom, há muito tempo atrás estava mais ou menos um meio milhão de reais, assim, 500 mil reais por aí. Há bastante, há uns 10 anos atrás, assim. Em 2010 a gente Nossa, orçou um que a gente estava pensando em comprar um lá para o Nupen, né? A gente ia pedir lá num projeto da Petrobras que foi justo antes do colapso da Petrobras. Aí a gente botou lá não, vamos botar uma coisa grande aqui, bota um sequenciador aí então, né? Era um projeto que ia custar um prédio gigantesco, enfim. Outros professores podem contar depois desse projeto, mas a Tati mesmo estava envolvida com esse projeto também. É o projeto dos sonhos, assim, eles falam, não, então vamos botar o frequenciador logo aí, pô. Então nossa. mas então são aparelhos caros para você adquirir e caros também para você manter, dependendo do uso, da demanda, entendeu? Então, assim, para um laboratório Aham, manter um sequenciador desse, tem que ter muita gente utilizando, porque essas máquinas não podem ficar paradas, senão elas vão estragando, as peças vão ficando obsoletas, sim. então tem que ser muito bem planejado de acordo com a demanda. Hoje em dia não compensa você comprar sequenciador se você, sei lá, você como um pesquisador independente, isolado, assim, ou um grupo pequeno, compensa muito mais você usar as plataformas as empresas ou plataformas até dentro de universidades, mesmo laboratórios maiores, que fazem esse sequenciamento para você, né? Você faz alguns procedimentos no seu laboratório local, é o que a gente faz no NUPEM, né? Até o próprio Rodrigo ele tem Uhum, um sequenciador desse de nova geração, mas eles muitas vezes mandam para fora porque não compensa usar o aparelho que eles têm no laboratório, porque eles têm que comprar kits caríssimos e tal, entendeu? sim. Enfim, então tudo isso acaba não valendo a pena você adquirir o aparelho para o seu grupinho de alunos, se você não é um grupo assim É que isso que eu pensei, se isso era algo que sim, seria acessível, por exemplo, para ter em um laboratório, ou se é algo que só é viável em caso, tipo assim, de uma grande demanda, por exemplo, no negócio do Covid, que eles têm que fazer é, muito é sequenciamento por dia. Então, isso, isso, e fiquei tem que ser. curiosa. E aí tem que ter o dinheiro entrando constantemente para você comprar os kits e tal, porque ali mostra Manutenção, só o tudo. aparelho, mas os kits, as caixinhas, os kits, os reagentes para você preparar as amostras e tal, já ocupa muito mais espaço do que não cabe nem né, naquele espaço ali que estava sendo Uhum. fotografado. Mas então o trabalho que dá, a centrífuga que você tem que ter para centrifugar a placa e tal, enfim, tem uma série de detalhes
de outros equipamentos acessórios que você tem que ter, que não é só o sequenciador, entendeu? O sequenciador é é o último aparelho. Mas você tem que ter centrífugas e tem que ter termoblocos para você manter a temperatura, tem que ter, dependendo do procedimento, você tem que ter um tipo de shaker para você quebrar o DNA, né? Eu esqueci o nome do aparelho que você fragmenta o DNA por vibração mecânica. Então, enfim, tem uma enormidade de aparelhos para você manter um laboratório de genômica funcionando assim, né? Então, muitas vezes, assim, compensa mais você extrair o DNA, fazer as preparações mínimas no seu laboratório e terceirizar todo o trabalho de sequenciadores, tal, de sequenciamento, entendeu? Acaba que hoje em dia é assim, no passado não funcionava muito assim porque não tinha muitas pessoas provendo esse tipo de serviço, mas hoje em dia até aqui dentro do país mesmo você tem pessoas, tem equipamento, Já fazem, né? equipes, empresas especializadas, vinculadas à universidade ou não, que fazem esse serviço um preço competitivo, assim, com o exterior. Beleza, Pablo, obrigada. Pablo, uma dúvida rapidinho só. Para fazer esses sequenciamentos, qual que é o tecido que é mais comumente utilizado? Eu estava pensando no caso das aves, né? Poderia se utilizar pena ou tem que ser sangue ou outra coisa? Sangue é melhor, sangue seria melhor, né? Mas pode usar pena também, se tiver o bulbo da pena ali, porque aí o bulbo da pena, aquela base da pena ali, tem mais célula com DNA ali, né? A pena, se a ponta da pena, a raques e tal, não tem tanto DNA, mas o bulbo ali, às vezes tem. É que Aquele nem pelo canhãozinho, também. né? Das Aquele penas que estão canhãozinho. nascendo. Isso. Beleza. Ali tem células ainda com núcleo, né? Que não estão completamente queratinizados ainda, e isso consegue extrair DNA. Assim, lógico, dá para você extrair de pena queratinizada, então só sai muito mais caro, custoso. A questão, assim, parece que hoje em dia não existe limite para você conseguir extrair DNA, tanto que o pessoal está extraindo DNA de fóssil, né? De dezenas de milhares de anos, né? Fósseis humanos, fósseis de animais e tal. Ele consegue extrair o DNA lá e consegue, sei lá, sequenciar o genoma. Então, tudo se limita à questão do recurso financeiro que você tem para fazer isso. Por exemplo, eu já trabalhei com DNA, sei lá, degradado, de amostras assim, de museu, e aí a extração com os kits que a gente está acostumado era muito mais custosa. Tipo, você tinha que usar muito mais, demorava muito mais tempo, você tinha que ficar tentando, o DNA no final ficava todo fragmentado, você não conseguia trabalhar com fragmentos muito grandes, entendeu? Aí você vê, aí tem kits que são especializados, que os reagentes que algumas empresas produzem para extrair DNA de amostras degradadas, por exemplo, amostras que foram fixadas com formol e tal. Aí só que são kits bem mais caros, tal. Então assim, mas é aquilo, para minimizar o custo, melhor pegar do sangue, né? A gente mamífero assim você pode extrair DNA inclusive de fezes, né? Tudo se limita a essa questão mesmo de você, dos protocolos, limitação financeira dos protocolos e tal, né? Então, mas você pode extrair DNA de tudo que tem teve célula viva um dia, né? Beleza, obrigada. Tá. Bom, então vamos lá para algumas aplicações, exemplos aqui para a gente terminar a nossa, pelo menos eu terminar aqui meu monólogo aqui, né? Tá? Bom, uma aplicação que é um campo que tem crescido muito, tem tido muita participação de pesquisadores brasileiros, é a que a gente chama de genética da paisagem, né? Meio que a genética da paisagem, de novo, é um análogo à ecologia da paisagem, ou seja, tentar compreender como é que essas reconfigurações da paisagem, a mudança no espaço, né, geográfico, interferem na diversidade de espécies e, especialmente aqui no caso, como a gente está falando de genética, na diversidade genética das populações das espécies que estão sendo influenciadas por um fenômeno como esse, como fragmentação, perda de hábitat. Então, imagina que tudo isso aqui são fragmentos florestais lá na Reserva Biológica de Poço das Antas, aqui em Silva Jardim, né? Esse aqui é o Rio São João, né? Aqui é a Reserva Biológica de Poço das Antas, aqui, esses fragmentos estão aqui isolados, e você vê que tem uma matriz de pasto aqui, que de vez em quando alaga, eram antigos brejos e tal,
enfim, imagina que tem espécies que vão viver mais aqui do que dentro das florestas, e tem espécies que vão viver nas florestas, né? Essas espécies que estão restritas às florestas, elas vão conseguir cruzar esse espaço de formação aberta aqui, né? Esse pasto, né? Algumas espécies vão conseguir, outras espécies não vão conseguir. As que conseguem, será que elas conseguem numa frequência suficiente para que essas populações todas se mantenham conectadas geneticamente, os alelos não fiquem presos a uma ilha de vegetação ou a outra, né? Então, enfim, tem uma série de questões que a gente está interessado em saber quando estuda sistemas assim fragmentados, que, sinceramente, basicamente 80% da Mata Atlântica assim, é toda fragmentada, né? A gente tem, especialmente aqui na nossa região, a gente tem pedaços de Mata Atlântica aqui imersos num oceano de pasto, né? De pasto, estrada, cidade, né? Tá? Então, a gente quer entender como é que cada uma dessas populações funciona com relação à variação genética que cada uma detém, como é que essa variação genética está distribuída no espaço, como é que a gente pode melhorar, por exemplo, se a gente tem a oportunidade de criar corredores, quais são as populações que estão mais vulneráveis aqui nessa paisagem, né? Essas aqui que já estão perdendo variação genética, será que tem como a gente reconectar elas e com isso aumentar o fluxo gênico com populações mais diversas aqui que estão em fragmentos maiores, né? Então, essa série de questões é muito importante para a gente entender antes da gente propor medidas de mitigação e tal, né? Quando elas são possíveis, tá? Esse aqui é um trabalho que eu gosto muito de um pessoal lá de São Paulo, da Renata Pardini, né? A pesquisadora principal aqui desse trabalho. A Renata Pardini, ela é uma ecóloga, mas ela se juntou com um grupo multidisciplinar lá, que tinha geneticista, o pessoal da Alemanha, e fez um trabalho muito bonito lá no Planalto Paulista, né, que é uma região que tem muita Mata Atlântica ainda, né, aqui no Planalto de São Paulo. Aqui está São Paulo, né, cidade de São Paulo, tá, que é essa parte branca aqui, obviamente, né, que matou tudo, como se fosse um tumor, né. E aí e aqui em cinza onde tem floresta ainda. E você tem muita floresta contínua aqui nessa borda do Planalto Paulista. Aqui está a Baixada de São Paulo, né? O litoral paulista. E aqui tem muita floresta conectada ainda. Floresta que chega até 80%, aqui mais de 80% de floresta ainda, como aqui, né? Então, esses retângulos aqui são 3 tipos de paisagem que a Renata vem trabalhando aí desde que ela passou no concurso dela lá na USP. E aí ela vem amostrando, né, mamíferos e vários outros grupos também, mas ela trabalha mais com mamíferos, especialmente mamíferos como marsupiais, né, e roedores de pequeno porte, né. E ela trabalhou então nessas paisagens que você tem muita floresta conectada aqui, tem a floresta até não acabar mais, um lugar maravilhoso lá em Morro Grande, né, os municípios lá de Calcaia do Alto e tal, Intervales, enfim. E tem regiões que já estão mais aqui próximas ao cenário aqui de Macaé, onde você tem pequenos fragmentos, ó, tudo despedaçado, e uma matriz rural de pasto, né, que é essa parte branca, em preto estão os fragmentos que ela tem amostrado, né? Tá? Então, você tem esses diferentes níveis de cobertura florestal, 86%, 49% e 31%. E ela avaliou como é que a diversidade genética dessa espécie de marsupial, esse Marmosopus incanus, essa cuícazinha lindo esse bicho aqui, né? O ventrezinho clarinho e tal, né? Esses bichos super bonitinhos. Esse aqui, inclusive, é um que a gente pegou, marcou, tá com um brinquinho aqui. E aí, queria saber como é que a diversidade desse mamífero florestal respondia a essa perda de hábitat, né? Por exemplo, essas aqui são as possíveis respostas da diversidade genética desse marsupial à perda de hábitat que está representada aqui no eixo X aqui do gráfico, né? Eixo Y é a diversidade genética. Pode não ter, por exemplo, às vezes a variação genética não vai ter resposta nenhuma à perda de hábitat, ou seja, a espécie vai conseguir manter a diversidade genética igual, né, equilibrada, mesmo ao longo de diferentes cenários de cobertura florestal, ou seja, a floresta vai acabando, mas a diversidade genética fica. Seria o caso de uma espécie que é insensível à fragmentação, à perda de hábitat, né? Tá? Pode ter uma resposta linear, ou seja, a diversidade genética vai diminuindo linearmente conforme o hábitat vai ficando mais escasso, né? Então, para cá, quanto mais para a direita é menos hábitat, né? E a diversidade genética vai diminuindo linearmente. Ou pode ser uma diminuição, uma resposta não linear. Ela pode diminuir abruptamente depois, a partir de um valor limiar ali, né? Num threshold, né? Que eles falam em inglês.
tá? Ou então ela pode diminuir rapidamente no início e depois diminuir, né, pouco, conforme o hábitat vai ficando mais escasso, vai ter maior perda de hábitat, tá? Bom, o que ela observou foi o seguinte: a diversidade nas populações ela diminui muito pouco quando você passa de 86% de cobertura florestal para 49%, ou seja, existe alguma esperança para as populações desse marsupial quando a paisagem não foi tão degradada a ponto de você perder 70% da cobertura florestal. Quando você perde 70% da cobertura florestal, olha só como é que fica a diversidade genética dessa espécie. O parâmetro aqui é a diversidade genética, mas ela estimou a diversidade genética a partir da riqueza alélica, que é um dos parâmetros usados para a gente estimar diversidade genética dentro das populações. Esse ponto aqui, esse círculo aqui, se ilustra se o declínio fosse linear. Você vê que o declínio não é linear, você tem um declínio baixo, né? Pede pouca diversidade, depois pede muita. De 49 para 31, você pede muito mais diversidade genética dentro de cada população do que de 86 para 49. O que é uma resposta também que é vista até no nível de comunidades, né? Pelo menos de comunidades de plantas e animais terrestres, né? A partir de 30%, próximo de 30% ali de cobertura florestal, né? A perda de diversidade acaba sendo muito maior a partir de 30, 20, 10, 5, aí o declínio é assustador, assim, é um precipício, né, o declínio aqui. Então, parece existir um threshold aqui de, sei lá, de percentual mínimo de floresta que a gente tem que ter para que as populações, não só desse marsupial, mas para vários outros organismos, não percam tanta variabilidade genética assim, tá? E essa aqui é uma outra métrica que é a divergência genética entre as populações, ou seja, quanto as populações estão isoladas geneticamente. A gente vê que o aumento é linear conforme a cobertura florestal vai sendo dizimada, vai sendo perdida, né? Quanto menos cobertura florestal, mais isoladas e separadas as populações desse bichinho florestal ficam. E aí acaba você tendo essa influência do declínio do fluxo gênico, aumentando a diferenciação genética entre essas populações isoladas, né? Aqui nesse cenário aqui de 31%, aqui em 49% a gente já vê um aumento desse isolamento genético entre as populações, tá? Então, assim, enfim, hoje em dia, esse aqui é um artigo mesmo que literalmente eu vi, sei lá, semana passada, que saiu na Molecular Record, até de um grupo de brasileiros também. Um artigo bem interessante, foi uma revisão global de como é que os animais e as plantas respondem a mudanças antropogênicas da paisagem. Eles, obviamente, usaram dados genéticos para ver como é que é essa resposta. Esse mapa aqui tá aqui as localidades, os estudos, né? As localidades de onde eles pegaram estudos na literatura para fazer essa revisão, essa mega revisão global. É um grupo lá pessoal lá da UESC, lá da Bahia, da Universidade Estadual de Santa Cruz, lá em Ilhéus, né, na Bahia, tá? É um grupo de brasileiros aqui. Trabalho muito interessante, que é uma revisão bem interessante. Eles viram o que acontece. Para várias variáveis paisagísticas, né, conforme essas variáveis paisagísticas vão mudando o seu valor, né, de acordo com a mudança antropogênica da paisagem, ou seja, sei lá, a qualidade do hábitat vai declinando, o tamanho do fragmento florestal vai diminuindo, a quantidade de cobertura florestal que a gente viu naquele trabalho da Renata, né, vai diminuindo, a conectividade vai diminuindo, os efeitos são sempre negativos. O parâmetro, que é a variável que tem menor efeito na diversidade genética, é a qualidade do hábitat. Só que a qualidade do hábitat é muito difícil de você medir também, porque depende muito da espécie que você está trabalhando, né? Então, o efeito acaba sendo fraco. Mas para todos os outros efeitos negativos das mudanças antropogênicas, o efeito é realmente negativo na diversidade genética. Tá? Aqui seria se o efeito fosse zero, fosse nulo. Aqui, se o efeito fosse positivo, esses quadrados estariam todos aqui do lado direito. Aqui. Estão todos do lado esquerdo, porque o efeito é negativo na diversidade genética. E aqui são os efeitos negativos por grupos de organismos. Os efeitos são negativos para animais, em geral, aqui, esses aqui são todos animais estudados. Para répteis, a evidência, tem alguns estudos que mostram até efeito positivo da perda de hábito e fragmentação, né, o que seria bizarro, mas a maioria seria efeitos negativos.
Insetos é negativo, mamífero é negativo, em média todo mundo responde negativamente. Plantas e répteis que têm respostas negativas um pouco menos intensas, assim. Eles discutem que as plantas, por exemplo, variam muito se essa planta tem um tipo de dispersão mediada por polinizador ou por dispersor de semente, ou se a dispersão é abiótica, se a dispersão é pelo ar e tal, né? Então, isso, obviamente, também a gente imagina que vai influenciar o fluxo gênico e a dispersão das plantas, né? A reprodução das plantas, a forma que elas dependem dos animais para contribuírem no ciclo reprodutivo delas, né? Tá? Então, e como aqui estão todas as plantas, aí a resposta ficou meio variável, meio empatada aqui. Mas também é negativo no todo, né? Enfim. Então, assim, isso é o que a gente sabe até hoje sobre essas mudanças antropogênicas, que elas, a maior parte das vezes, tem efeitos muito negativos na diversidade genética dos organismos terrestres, pelo menos, né? E aqui em Macaé, né? Fica aí a pergunta para vocês aí nas teses de vocês responderem. Como é que a perda e a fragmentação de hábitat afeta as populações das espécies aqui no Norte Fluminense, né? Tem gente trabalhando com planta, gente trabalhando com animais, tem gente trabalhando com gente, né? Então, assim, talvez aí não vai analisar a diversidade genética, mas talvez a sociodiversidade, diversidade social, enfim. E Macaé é esse contexto aqui, né, de fragmentação também, como toda a área de Mata Atlântica, esses pequenos fragmentos, aqui o Parque Nacional de Jurubatiba, a Mata da Peságora aqui essa Mata do Tecabe, né? Essa aqui é aquela Serra do Malatesta, que é onde estão as termoelétricas, né? A Reserva Biológica União, Morro de São João, tá? Então, enfim, fica aí essa questão para vocês. Aí, meus alunos mesmos eles trabalham dentro desse contexto aqui. Eu tenho pelo menos, né, 3 alunos trabalhando já com dados genéticos, examinando os efeitos dessa fragmentação aqui em mamíferos. E eu vou mostrar aqui o resultado de um deles, rapidamente, que é o do Vitor, né? O Vitor Oliveira, ele fez um trabalho bem interessante com o lobo-guará, né? Tá? E, bom, a gente sabe que uma das consequências das mudanças da paisagem é o que a gente chama de serrarização da Mata Atlântica, né? Então, aqui esse quadrinho que foi extraído desse trabalho que acabou de sair, mostra que, né, originalmente você teria uma comunidade de animais e plantas florestais e uma comunidade de animais e plantas de savana, de formações abertas, biomas do interior. Aqui está o tamanduá-bandeira, são espécies emblemáticas, né? Lobo-guará, tatu, né? Embora tatu-galinha está na floresta também, mas assim, botou aqui. As plantas também, lá, típicas do Cerrado, por exemplo, né, ou da Caatinga, e aqui a floresta, tipo Mata Atlântica ou Amazônia. Com fogo, né, com fogo, desmatamento, enfim, impactos antropogênicos vão reduzindo isso aqui, simplificando essa comunidade em termos de número de espécies e vão propiciando lá um avanço das espécies e dos ambientes típicos de savana, né? Então, você vai aumentando a área de savana e vai diminuindo a área de floresta. Aí se transforma o que antes era uma floresta tropical numa savana tropical, né? Que é basicamente o que a gente vê nos pastos aí meio abandonados, são pastos assim que não tem muito gado, e aí cresce aquela capoeirazinha, cresce aquela macega ali de floresta, de algumas poucas árvores, esse cenário que muitas vezes a gente vê aqui em Macaé, né? E que favorece, então, a entrada de espécies invasoras num bioma florestal, né? Originalmente florestal, que era a Mata Atlântica. E aí o lobo-guará ele tem sido usado como um ícone, meio que acusando, assim, diagnosticando essa serrarização, essa transformação da Mata Atlântica num algum tipo de cerrado, algum tipo de savana modificada, né? E tal. E aí o Vitor, que está aqui na foto, olha lá o Vitor antes da pandemia, né? Não vou mostrar a foto dele depois. Mas ele, ou então depois, antes da defesa de mestrado, antes da dissertação de mestrado. Isso aqui é feliz a vida, quase recém-formado na graduação, né? O que aconteceu? A gente conseguiu amostras de lobo-guará, então, de várias regiões do Rio de Janeiro e comparou com dados de amostras de outras regiões da América do Sul, né? Para tentar justamente ver se o lobo-guará ele está chegando aqui em Macaé, está chegando aqui no Norte Fluminense, nesse tempo recente, pós modificações antropogênicas, ou se é uma espécie que já está residente aqui há muito tempo e a gente não sabia, né? Tá, por que ela poderia estar residente aqui há muito tempo e não sabia? Porque nessas modelagens aqui de distribuição, essa área bege aqui é a área que, hipoteticamente, teria condições de abrigar populações de lobo-guará, tá? Desde 10 mil anos atrás até hoje. Então, assim, nas modelagens ecológicas,
o clima, o tipo de vegetação que a gente tem no Norte Fluminense naturalmente, que a gente tem restingas, tem campos naturais aqui mesmo, né? A gente tem, né, formações abertas aqui no Norte Fluminense, que são naturais, como a própria restinga. Então, torna propício a ocorrência de populações de lobo-guará aqui de forma natural mesmo, né? Então, a gente queria... Então, esses trabalhos aqui, eles apontam que toda essa área bege aqui sempre ocorreu lobo-guará nela, né? Então, são trabalhos de modelagem de distribuição e tal. E tem registros palinológicos, né, de pólen fóssil, que mostra que o Norte Fluminense tem savanas, tem formações campestres naturais há pelo menos 7.000 anos. Então, embora a gente meio que sempre generalizar toda a costa, né, do Brasil sempre foi floresta atlântica, tem várias partes da costa, especialmente aqui no Norte Fluminense, que eram enclaves, né, eram redutos de biomas abertos, né, inclusive com a própria Isabela, se não me engano, pode falar disso aí, que ela estuda um cacto que tem aqui na costa do Brasil, tem lá, sei lá no interior lá do Brasil, não é isso, Isabela? O melocactus aí tem uma distribuição meio assim, uma conexão lá com o interior? Ela responde não. Isabela? Foi embora. Oi, Ela tá, tô aqui. aí, ela estava rindo aqui no chat. Ah, tá, tava rindo. É que eu não tô vendo o chat aqui, gente. Eu não... Eu tava rindo do Vitor. É o pré-pandemia, pré-mestrado, né? Pré-pandemia e pré-mestrado. Você não quer ver como é que ele tá agora. Brincadeira. Bom, enfim, eu tava falando do melocactus aí. O melocactus não tem tem aqui na Restinga e depois você vai ter melocactus lá no interior de Minas, interior da Bahia, não é? Sim, ele vai lá por toda a costa leste, né? Ele se distribui por toda a costa leste. E aí tem agora, né? Tem umas divisões em subespécies já, que a gente acredita que tem a ver com algumas barreiras e também algo relacionado à genética. Então, exatamente. Então, a gente queria saber se o lobo-guará poderia ser mais um exemplo aí de melocactus, assim, né? Embora, lógico, a gente sabe que o lobo-guará é bem diferente do cacto, né? Então, inclusive em Sim. termos biogeográficos. Aí, por isso que o Vitor fez essa tese dele para tentar responder essa questão aqui, se o lobo-guará é um invasor ou é um residente antigo do Norte Fluminense, né? E ele usou dados moleculares para isso, para calcular essa conectividade dessas populações periféricas de lobo-guará aqui do litoral não só do Norte Fluminense, mas do litoral fluminense, né, aqui no Rio de Janeiro, de forma geral, com as populações mais do interior, lá de Minas Gerais, Goiás e tal, né? Então, isso aqui são amostras que ele conseguiu lá obter dados genéticos. Aqui esse zoom aqui, esse quadradinho, que são as amostras aqui do Norte Fluminense, todos de bichos atropelados, né? Tá, ao longo das rodovias aqui da região, e aqui de bichos atropelados ao longo da BR-040, que vai lá para Minas, lá para a terra do José Renato. Tá? Então, esse aqui tinham populações da Argentina, do Uruguai, aqui da Bolívia, Goiás, né? Não eram muitas amostras, mas tinha uma cobertura geográfica assim boa. Tá? E essa aqui é uma análise onde cada bolinha dessa é um alelo, né? O que a gente chama de haplótipo, né? Que é uma análise baseada em variação no DNA mitocondrial, né? E essas bolas, o tamanho dessas bolas denota a frequência, a quantidade de cada alelo na espécie lobo-guará. Então, esses alelos aqui são os mais abundantes na espécie. Esse alelo D, né? A gente chama de haplótipo D, haplótipo G, haplótipo B, por exemplo, né? E essas corzinhas aqui indicam que populações apresentam esses alelos. Então, esse alelo B ele está disseminado em quase todas as populações de lobo-guará da América do Sul. Esse alelo G aqui é um alelo típico do leste do Brasil. Ele está na zona da Mata Mineira, né? E está no Norte Fluminense também, em grande quantidade. Tá? Então, a gente viu que os lobos-guarás aqui do Norte Fluminense, eles são meio que mineiros, né? Geneticamente falando. Eles são oriundos de Minas Gerais, tem uma similaridade genética muito grande com animais de Minas Gerais, né? Especialmente da zona da Mata Mineira e tal. E aí então assim,
Só que, além disso, além deles serem muito parecidos geneticamente com os lobos-guará de Minas Gerais, né, as populações aqui da Mata Atlântica, né, as populações de lobo-guará da Mata Atlântica têm uma diversidade genética reduzidíssima. Tá? Tem uma diversidade genética muito baixa, o que também é um indicativo de populações que estão sendo fundadas há muito pouco tempo. Né? São populações muito recentes, tá? Que estão sendo fundadas, recém-fundadas agora. Se elas fossem populações mais antigas, elas, por um lado, seriam mais diferentes geneticamente ou teriam também uma variação genética maior dentro delas. E não é o caso, né? A gente tem aqui no Norte Fluminense, Macaé, Rio das Ostras, aqui, você tem somente 2 alelos mitocondriais, né? As populações maiores, aqui mais diversas, são aqui, essa aqui da fronteira aqui entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem 3 alelos, por exemplo, mas ainda é muito pouco, especialmente comparado com a diversidade genética das populações do lobo-guará do Cerrado. Então, de novo, mostra que as populações de lobo-guará que estão aqui na Mata Atlântica, elas estão depauperadas geneticamente, elas estão chegando aqui, mas não sei se elas vão conseguir se manter aqui com essa diversidade genética baixa, reduzida, né? Isso é uma foto que a gente está tendo agora no momento de lobos-guarás andando por aí, né? Pelo menos aqui em Macaé. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Tá? A gente também não sabe se o lobo-guará seria realmente só não nativo ou se ele seria uma espécie invasora, uma espécie que traria consequências negativas para as espécies de mamíferos que estão aqui. Não tem evidência nenhuma que o lobo-guará vai causar danos negativos, danos a populações de mamíferos, por exemplo, de outros vertebrados aí que são nativos aqui da região. Né? Não tem nenhuma, isso não quer dizer que ele não cause, né? A gente só não tem evidência que ele cause. Tá? Então, isso tudo fica para ser estudado. Tá? Então, esses aqui são só alguns exemplos que eu queria dar para vocês. Não vou poder ficar falando um monte de estudos aí e tal, mas eu selecionei esse contexto um pouco mais, talvez mais aplicável à nossa realidade aqui, para inspirar aí a imaginação de vocês aí, ver se vocês se animariam em se interessariam mais aí pela genética na conservação. Tem várias revistas especializadas, aqui são algumas das principais, tem inclusive uma revista de Conservation Genetics, né, que é americana, Molecular Ecology também, que é uma revista também muito boa e dificílima de conseguir publicar lá. Acho que o Gasparini conseguiu publicar lá um trabalho lá, né, Gasparini? E tal. Essa revista aqui é um luxo. Foi. Então, e também as revistas de biologia da conservação, né? Tá. Eu queria ficar aqui com essa declaração do David Attenborough. Outro dia eu assisti o documentário dele aí sobre uma vida nesse planeta, né? Uma vida no nosso planeta, uma coisa dessa, né? O documentário dele que está aí na Netflix, que é um documentário curto, muito legal, muito emocionante, eu recomendo para todo mundo, que ele fala o seguinte, né? Parece para mim que o mundo natural é a maior fonte de excitação, de inspiração, né? A maior fonte de beleza visual, a maior fonte de interesse intelectual e é a maior fonte de tanto na vida que torna a vida, né, como é que a vida, viver a vida valer a pena, né? A vida que vale a pena ser vivida, né? É uma vida num mundo natural rico em biodiversidade e tal. Então, assim, e realmente para quem, acredito que a maioria de todos aqui, né, concorda com o que ele falou aí, que sem biodiversidade nossa vida seria muito mais sem graça e bem pior, né? Então, fica aí o David Attenborough aí para vocês aí e a dica aí do documentário dele. Então, obrigado aí, gente, eu falo muito, né? Foi ótimo. Aplausos. Agora que eu estou vendo os chats aqui. Foi ótimo, Pablo. Foi excelente. E foi na medida, olha lá. Isso aqui é professor pontual. Eu fiquei com medo de estar falando muito aqui, porque é muita informação, né? Mas é bom que eu gravei também, porque aí dá para vocês assistirem com mais calma as partes que eu falei meio rápido, enfim. E também, claro, eu estou livre aí para... Estou à disposição para passar aí trabalhos, quem tiver interesse e tudo mais, né? Tá? Eu achei particularmente excelente, bom, assim como todas as vezes que a gente oferece a disciplina,
porque e por isso que eu nunca vou deixar de convidar o Pablo, porque eu acho que o Pablo vem a exemplificar e esclarecer muito aquela parte que na disciplina presencial eu tenho um pouco mais de tempo de falar, mas nunca me aprofundo tanto quanto ele em relação à questão das mutações genéticas, e a gente pôde ver aqui exemplos de como é que isso interfere, né? Ontem foi bem en passant as coisas relacionadas à fragmentação e o próprio slide lá do vórtex de extinção eu colei de você, Pablo, porque eu acho ele resume muito bem, né? Então, foi legal que aí hoje veio do autor original, né? Que aí pôde explicar com mais detalhes. Então, é uma aula que é excelente, né? Porque aí é bem uma sequência, né? A gente vai detalhando e eu tenho certeza que o pessoal, se ontem ficou um pouco assim vago, hoje com certeza deu para compreender bem, né? Essa parte da genética, como é que a gente pode aplicar isso para a conservação. Acho que foram excelentes os exemplos que você trouxe, os artigos já estão disponíveis lá na pasta, né? E depois, se puder, então, disponibilizar a apresentação, né? Não precisa ser em PDF, não precisa ser em PowerPoint, pode ser em PDF. E a gravação da aula, obviamente, teve um ou outro aluno que teve problemas de conexão e aí já pediu aqui, né, para poder acessar a aula gravada. Ah, sim, não, o bom de gravar é isso, né? Que quem não conseguiu ver, consegue assistir depois aí. Eu posso parar de gravar aqui? Ou alguém quer comentar algo que fique registrado? Não sei. Pode ser. Pode parar, que aí o arquivo não